parece que é extremamente relevante, que é justamente a questão do federalismo, quando nós trabalhamos com a perspectiva do direito privado, né? E por que isso me ocupa, né? Porque a ideia do federalismo, então, como uma noção de união de coletividades políticas autônomas, que tem variado grau de autonomia política administrativa, isso consta da nossa Constituição desde a promulgação da República. E desde então, nós temos constituições que asseguram o Brasil tendo como forma de Estado a federação. Na doutrina especializada, muito se discutiu sobre essa relação, né, e quais seriam os diferentes papéis atribuídos à União e aos Estados federados, ou os entes federados, melhor. E essa distinção que acabou se consolidando foi justamente de que a União exerceria soberania, enquanto que esses entes federados exerceriam autonomia, dentro, claro, dos limites de competência estabelecidos pela Constituição. Essa autonomia dos entes federados, por sua vez, seria assegurada pela existência de órgãos governamentais próprios, pela participação em rendimentos fiscais, pela possibilidade de participação na deliberação geral sobre a norma e, claro, pela existência de competências exclusivas. E com isso se buscava dar um equilíbrio federativo por um arranjo bastante complexo de repartição de competências legislativas, administrativas e tributárias. O que aconteceu no Brasil, por exemplo, diferentemente dos Estados Unidos, como nós vimos com a palestra do professor Klein e da professora Black, é justamente que essa organização que se deu foi a criação de um Estado unitário, em que a participação de cada ente federado na formação da vontade nacional se daria pela representação no Senado e na Câmara, enquanto a União concentraria um mais amplo controle tributário, né, desde a fiscalização, controle e repasse, até a competência legislativa. Então, aqui no Brasil, ao contrário, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos, a União concentra toda essa produção normativa positivada. Essa construção sempre foi justificada como um mecanismo que permitiria a correção de disparidades econômicas, sociais e desenvolvimento entre as diferentes regiões do país. Contudo, o que ela acabou revelando também foi uma concentração em Brasília de recursos e da pauta política. Alguns autores acabam atribuindo a esse deslocamento legislativo a já conhecida fórmula brasileira, que diz que existem leis que pegam e aquelas que não pegam. Ocorre, contudo, que no que concerne a competência legislativa de direito privado, essa construção perpetua a concentração de produção legislativa positivada na União e relega as iniciativas locais, como estaduais e municipais, um espaço meramente complementar. Isso quer dizer que a legislação relevante não é produzida onde se vive. E aí o folclore político é pródigo em ditados que reforçam essa ideia de distanciamento, não necessariamente geográfico, da capital. E, por certo, isso tende a alienar o cidadão, uma vez que, como usualmente revelam as pesquisas eleitorais, ele está muito mais preocupado com o seu dia a dia do que com as grandes pautas políticas discutidas. A leitura do artigo 22, inciso 1º da Constituição, já é suficiente para demonstrar essa concentração. Afinal, por seus termos, compete à União legislar sobre direito civil, entre aspas. A abrangência, por sua vez, do que vem a ser direito civil foi, inclusive, já abordado em julgamento do Supremo Tribunal Federal, que debatia a inconstitucionalidade da lei do Amazonas, que isentava associações, fundações e instituições filantrópicas do pagamento de direito autoral, quando da execução pública de obras musicais. Naquela oportunidade, acabou prevalecendo a tese do relator ministro Fux de que, abre aspas, sob uma concepção bastante ampla, o direito civil corresponde ao que o direito comum, geral ordinário. Mais especificamente, é o ramo que regula a pessoa, na sua existência e atividade, a família e o patrimônio. E daí, claro, incluiria o direito autoral. Se nós pegarmos esse mesmo artigo 22, inciso 1º, nós vamos ter lá a outra expressão geral, direito comercial, ou seja, também o direito comercial, de forma bastante ampla, nesse sentido bastante amplo, é de competência exclusiva da União. As competências constitucionalmente definidas dos demais entes federativos, por sua vez, no que concerne, obviamente, o direito privado, se destacam no sentido de complementariedade da produção normativa positivada. Aos estados, compete, concorrentemente com a União, legislar sobre consumo e procedimentos processuais. É claro que o próprio texto constitucional esclarece que a competência da União, nestes casos, se dá para fixar normas gerais. Já para os municípios, a competência seria aquela do interesse local,
que o STF já reconheceu em vários casos, como, por exemplo, para legislação sobre tempo de espera em filas, instalação de cadeiras em prédios públicos para espera, instalação de bebedouros, portas eletrônicas e assim sucessivamente. O que se percebe, então, é que amplos aspectos da vida privada teriam regulação preferencial, né, considerando aqui o artigo 4º da Lei de Introdução, a partir da iniciativa exclusivamente federal. Isso quer dizer que os espaços mais diretamente relacionados à vida cotidiana do indivíduo acabam regulados por um Congresso que nem sempre conhece as suas respectivas realidades, necessidades, prioridades e práticas locais. Alice a isso, a tendência de que as normas gerais editadas em nível federal acaba deixando muito pouco espaço para a regulação local, especialmente quando são consagradas por meio de códigos ou microsistemas. Mas até onde isso é um problema, né? Se de um lado se defende que a concentração da competência legislativa na União teria a grande vantagem de unificar internamente o direito positivo brasileiro, especialmente aquele aplicado para as questões mais sensíveis da vida individual, liberdade, patrimônio e família, também permitiria a prudência verdadeiramente nacional e o controle da legalidade e constitucionalidade de forma mais efetiva. Por outro lado, afirma-se que espaços normativos não legislativos acabam sendo relegados a segundo plano. Então, por exemplo, o mesmo artigo 4º da Lei de Introdução, quando fala das práticas, dos costumes. Além disso, que espaços de liberdade individual acabariam tolhidos e as realidades locais acabariam vindo a ser ignoradas em vários aspectos. Nesse sentido, é importante ressaltar que o direito comparado revela a viabilidade de outras formas de se compreender esse pacto federativo. Assim, por exemplo, a competência legislativa estadual em matéria de direito civil é reconhecida nos Estados Unidos, como acabamos de ver. Enquanto, por exemplo, na Argentina, nossa vizinha, cada província tem a sua própria regra de processo civil. Nesses casos, claro, a criação de cortes superiores estaduais, a definição de regras de conflito legislativo interestadual e a redefinição do papel da Corte Constitucional são necessários. Além disso, em nível transnacional e supranacional, é claro que essa é uma comparação um pouco injusta, né, mas, enfim, quando se coloca em jogo a necessidade de estabelecimento de normas gerais, normalmente não se prefere a unificação, mas sim a harmonização. Isso é verdade, por exemplo, no direito europeu, por meio das diretivas, e pela crescente criação e circulação de ferramentas de soft law, algumas delas mencionadas pelo professor Caldas, como, por exemplo, restatements, leis modelo, guias legislativos e assim sucessivamente. Esses exemplos revelam, ao meu ver, que são possíveis outras formas de organização político-legislativa, e que é possível pensar uma organização federativa que valorizasse mais amplamente a iniciativa normativa local, ainda que, claro, guiada por ferramentas impositivas gerais, como aquelas mesmas admitidas pelo texto constitucional brasileiro para as hipóteses de competência concorrente, ou ainda que ampliassem os espaços de liberdades individuais, valorizando iniciativas normativas não positivadas. Tratar esse tema, então, envolve rediscutir o atual Pacto Federativo brasileiro, para além das meras premissas arrecadatórias, que sempre são o cerne de todo o processo e todo o projeto de reforma legislativa, como nós sabemos, abordando os contornos próprios da descentralização de poder, sempre tão propalada e que acaba nunca acontecendo. Nisso, talvez, os fatos acabem por atropelar qualquer projeto de debate, já que, como muito eloquentemente demonstraram as discussões políticas advindas recentemente em razão da pandemia, as medidas locais de imposição de isolamento social foram muito relevantes. Convém deixar o tempo resolver isso? Eu realmente acredito que não. E esse é um desafio, mais um desafio, que a gente deve se colocar nesse momento. Muito obrigado pela paciência de todos. Tentei